eu acho que os pontos principais, o plano econômico depois da internet e complementando a nuvem, né? Então, eu acho que isso consolida, né, esses marcos de inovação, de agilidade que a gente teve no sistema financeiro. Olá pessoal, eu sou o Pacete, diretamente aqui do Febrabantech, junto com a CIT, nessa jornada de conteúdo, 3 dias falando de inovação, tecnologia, inteligência artificial praticamente onipresente aqui. E agora a gente vai ter um papo um pouquinho mais contextual. Entender o que está acontecendo no setor financeiro, no setor de serviços financeiros sobretudo, transformações, desafios e por aí vai. Quem vai me acompanhar nesse papo aqui é o Leandro Duran, diretor executivo na CIT, já passou por aqui, então já estreou, bem-vindo de volta. Já perdi a timidez. Isso aqui é muito bom, né? É um bom vício o podcast, o videocast. E o nosso convidado especial, Fábio Cossini. O Fábio é líder de desenvolvimento de negócios no setor financeiro na AWS. Como eu já mencionei aqui, a AWS é uma referência em cloud, em serviços de tecnologia global. Bem-vindo, querido. Obrigado pelo tempo. Eu que agradeço o convite, super feliz de estar aqui com vocês e é a primeira vez, estou um pouco nervoso ainda, então vamos ver se eu desenrolo aí. É a primeira vez? É a primeira vez. Cara, você vai querer fazer direto, é muito bom. É bom. É um tô exercício... gostando, já estou gostando. É um exercício de improviso, de... É bem legal, é bem legal. Eu sou até suspeito para falar, mas eu gosto muito. E é diferente também, né? Às vezes você faz uma conversa por telefone ou não presencial, é muito diferente. Fábio, dá um contexto pra gente hoje do que você faz ali na AWS, né? O que tá no seu escopo ali. Beleza. Bom, na AWS nós temos as divisões de indústria, e nós temos a FSI, né, o setor financeiro, e eu sou líder de desenvolvimento de negócios para bancos e instituições de pagamento. Então, todas aquelas conversas que levam em consideração soluções de indústria, eu me engajo. Então, tem as conversas um pouco mais técnicas, eu uso a tecnologia para uma solução de indústria. Por exemplo, se a gente está falando de Drex, eu estou envolvido. Se a gente está falando de Pix, se a gente está falando de tokenização, então eu entro para entender as necessidades dos clientes, né? Ajudar os times de conta, tá? E fazer a solução rodar, e aí contando com parceiros como a CIT, né? Para você, o Febrabantech é um dos principais eventos, então, é praticamente o reflexo da tua indústria. Isso, o externo é o principal evento para mim no ano, né? Eu vi que a Febraban também tem agora alguns eventos linha, né? Tem um evento também de prevenção à lavagem de dinheiro, de antifraude também. De riscos também, isso, de riscos. De gerenciamento de riscos. Então, mas aqui é o momento do ano, né? E para nós, internamente também na AWS, os times de fora que já vieram aqui pro Brasil, participaram da Febrabantech, isso aqui para eles é um negócio assim fora do comum, mesmo com Money 2020, com outros, os Cybos também, mas isso aqui eles falaram assim, é muito dinâmico, muito vivo, assim, muita energia que rola aqui dentro. É quase um intensivo para ele entender não dá, né, mas para ter uma ideia do que pode ser o nosso ecossistema, né? E a gente o Brasil, ele tem um dos melhores sistemas financeiros do mundo. Então, para quem vem de fora e começa a olhar o que a gente faz aqui, a gente serve como inspiração, né? Eu fui para Nova York em novembro, né? E eu tive a oportunidade em Nova York, só para vocês saberem, a AWS em Nova York a sede, não é a sede, mas ali que fica o time de Financial Services global, tá ali, tá espalhado, mas ali é o centro, né? E eu falei pro camarada lá que eu não andava com dinheiro físico há mais de um ano. E eles não acreditaram, eles falaram, né? Daí eu falei do Pix, lógico que eles sabem o que é o Pix, mas eles não têm a dimensão do que acontece aqui na realidade, né? Então isso, além desse evento, né, ser o evento do ano para o setor financeiro, o que você falou, Dora, a gente serve de exemplo lá fora, tá? Então o negócio assim, para eles não, sabe, eles não têm a dimensão, a gente às vezes tem que explicar, até só complementando,
A gente tem alguns treinamentos internos, coisas assim de 45 minutos, que tem, só divulgamos uma nova versão aqui do que a gente chama de Sales Play, da oferta, né? Da oferta que vai para um determinado segmento do setor e tal. Nós fizemos uma para o pessoal entender o que era o Pix. Como é que funcionava o Pix, porque realmente não dá dimensão. Quando entrou o FedNow, então a gente explicou como era o Pix aqui. Tá? Ô, Cossini, me dá uma ideia, ainda nessa dinâmica que você está contando para a gente, se você tivesse que explicar para um par teu, seja nos Estados Unidos, na Ásia, em outros mercados, mesmo aqui na América do Sul, como você descreveria de uma forma um pouquinho mais ampla o que é esse ecossistema aqui? Assim, por que o Brasil ele acabou virando referência em alguns assuntos específicos? Eu acho que talvez você não tenha vivido isso, tá? Vou aliviar para o Duran aqui, tá? Acho que vivi, vamos lá. Não, eu acho que não. Ele vai falar do SPB. Não, então... Não? Não, eu vou falar de coisa mais triste. Tá? Então, assim, o que eu vi, tá? Nesse tempo eu ainda era adolescente, tá? Mas eu acho que nos anos 80, aqueles pacotes, né, econômicos que fizeram com a inflação alta, que fizeram com que o nosso sistema financeiro, né, começasse, mesmo com a reserva de mercado que tinha na época, né, começasse a investir em tecnologia, né, e começar as primeiras iniciativas de digitalização. Então a gente começou, eu não sei, a gente tinha aplicação que a gente fazia ainda em papel, né, que tinha que fazer, ou passar um DOC, tinha que ser em papel. Aquele cheque administrativo. O cheque administrativo. No banco para transferir o valor. E a gente tinha o overnight que você aplicava e rendia assim, de um dia para o outro. Depois com a compensação que começou a cair. Então, assim, desde os anos 80, o setor financeiro começou a investir muito em tecnologia. Tá? Ou seja, porque aqui já tinha um contexto de desafiador econômico, político. Justo. E aí o banco não vai perder o dinheiro que era 10% ao dia, que você perdia de valor de inflação. O dinheiro não podia ficar parado. Não podia ficar parado. Então, essa dinâmica, né, vocês, naquela época, virada dos anos 80 para os anos 90, a gente começa a ver Itaú, Bradesco se movimentando para ter um banco, o Itaú de noite, né? De noite, tinha o Unibanco 30 horas, que já mudou, o Itaú, que tinha o banco eletrônico, o Itaú, seu banco eletrônico, tinha isso, que já era o começo do que a gente fala hoje de digitalização na nuvem, mas já tinha um investimento muito grande em tecnologia, né? TI e comunicações também, né? Ou seja, infraestrutura, olha que interessante. Então tem um contexto ali econômico-político que favoreceu muito essa digitalização, mas também infraestrutura ao mesmo tempo, né? Justo. Telecom, e também a gente passou por momentos interessantes do ponto de vista de telco, né? E tem mais um fator. O nosso regulador, ele empurra o mercado. O Banco Central, ele provoca o mercado. Então, nos anos 2000, saiu o TED, a gente só tinha o DOC, que demorava 2 dias. Então, eles colocaram o SPB, agilizando a transferência. Isso sempre foi uma característica do Banco Central, não está relacionado à gestão. Está relacionado a esse problema político. Ele tinha que gerir esse ambiente todo, e aí vai puxando um do lado, e o Banco Central foi empurrando. Então, o Banco Central brasileiro tem isso no DNA. Os funcionários do Banco Central, às vezes, falam, o Bacen brasileiro é a maior fintech do mundo. Porque ele está sempre puxando a inovação do mercado todo. Dentro desse contexto, você consegue, de tudo que você viveu, né? Você consegue identificar, talvez, o que foi a base do que a gente está vivendo hoje com tokenização, inteligência artificial, foi internet banking, foi depois mobile, foi cloud. O que você acha que foi uma virada de página ali? Eu vou, não sei se você concorda, Dourado. 2 momentos, tá? Um momento é um momento econômico. E o momento econômico, para mim, foi o Plano Real. Plano Real. Então, assim, a gente teve, eu nem lembro, eu lembro de alguns nomes, tá? Mas o grande, eu acho que o maior choque de todos foi o Plano Collor, tá? E daí do Plano Collor, eu acho que o país necessitava de algo que fosse perene.
né? E aposta até no ano passado, que foram os 30 anos do Plano Real, que teve, inclusive, aqui na Febraban, algumas comemorações, né? E foi uma aposta muito grande. Isso foi uma virada para trazer a estabilidade para o setor financeiro, tá? Então, eu acho que esse é um ponto. E aí, outro ponto, né, que eu acho que a internet trouxe isso, né? Então, você vê, eu falei lá nos anos 80, anos 90, a gente começa a ver os investimentos mais maciços em tecnologia para uma digitalização. Quando vem a internet, e num primeiro momento até alguns bancos seguraram o freio, né? Porque não tinham a ideia da dimensão do que seria a internet, ninguém tinha ainda uma dimensão do que era a internet. E eu acho que esse foi o segundo momento dessa virada do setor financeiro, porque aí você começou a atingir, você começa a mudar a experiência. Sim. E você começa a atingir uma população maior, porque todo mundo começa a virar digitalizado, né? E na sequência e complementar, eu acho que o smartphone, tá? E eu acho que aí, tá, o poder da internet que estava dentro da sua casa, agora está com você. O Mobile Banking, a gente ficou um tempo esperando, né? Não, agora vai, esse ano vai. E quando foi... Pegou. E tem mais um momento que eu acho, que é em 2015, quando saiu a lei das instituições de pagamento. E aí abriu-se concorrência, porque ter um banco exigia muito capital, muito aporte. Quando simplificou-se algumas regras para algumas instituições, aí abriu o mercado, a gente começou a ver fintech, começou a ver banco digital, faz 10 anos isso. Olha que legal, ao invés de vocês estarem trazendo aqui marcos tecnológicos, são marcos estruturais, contexto, isso é muito interessante. Né? Junto. O marco estrutural junto com a tecnologia, eles foram se adequando junto. Agora, Rossini, uma dúvida, aí agora eu vou para dentro da tua casa, assim, uma dúvida em relação a cloud. Porque quando essa pergunta me ocorreu quando você mencionou os grandes bancos aqui, e nesse momento dos grandes bancos, a gente está falando de um investimento muito maciço, principalmente em data center, em estruturas. O que cloud representou? Porque quando a gente fala aqui de bancos digitais, de fintechs, grande parte do êxito, na verdade, a razão de existir dessas empresas está relacionada à cloud, né? O que cloud representou aqui? Então vamos lá. Antes de responder, tá? Queria ver se o Duran também tem essa visão, tá? De toda essa história que a gente contou, desde os anos 80, a atuação do Banco Central sempre teve uma preocupação muito forte com a segurança do sistema financeiro nacional, tá? Então, eu acho que isso desde o começo, tá? E com alguns assim, tropeços que nós tivemos, tá? Mas sempre teve essa preocupação, né? Tropeço, só para ilustrar, lembra da Fazendas Reunidas Boi Gordo? Sim. Tá? Sim. Que quando teve aquele calote geral, né, que você tinha um certificado de um boi no pasto e não tinha nem boi, nem pasto, tá? E não tinha legislação para aquilo, nem a CVM, nem em lugar nenhum. E foi durante o governo Fernando Henrique, e aí passou-se a ter uma legislação também em cima dessa nova modalidade, né? Mas a segurança sempre foi um fator muito importante. E os bancos eram aquilo que a gente chamava ou chama de banco universal, era tudo feito dentro do banco, tá? Tinha muito pouca abertura para serviços externos, né? Então, o que acontecia? O banco ia lançar um novo produto que não tinha no mercado, ia fazer ele criava uma área dentro do banco, né? E criava o sistema, e criava toda a infraestrutura para ter aquele produto. Quando vem uma ideia de nuvem, que eu tenho aquilo no meu domínio, né? Tô olhando aquilo lá, tá? Tô governando debaixo né, aqui, da minha asa, tá? E alguém fala, não, traz para o meu data center, traz para a nuvem, que você tem esses ganhos, tá? No primeiro momento foi um momento de medo,
né? Como, né? Como eu que tenho controle total aqui Vou abrir mão desse controle, vou colocar no computador de uma pessoa que eu não sei quem é, e a informação do cliente, todas as minhas transações lá, né? Então... É legal esse exemplo que você está dando, porque mostra até mesmo um pouco do contexto, porque os bancos se tornaram grandes, muitas vezes até lentos em algum momento, não agora, né? Isso, né? E aí, o que acontece? Os bancos começam a dar alguns saltos, algumas entradas tímidas ainda, mas por fora, e isso não só no Brasil, mas lá fora a gente começa a ver também, as fintechs, né? Indo direto na nuvem, porque o investimento inicial é muito mais barato. E você não vem ou elas não vieram, com aquele encargo de anos e anos, né? De toda aquela movimentação de anos 80, dessa estrutura que ficou gigante. Então, a nuvem começa a dar uma abertura para os menores participarem também, acompanhada de uma legislação que lhes permitisse fazer isso, tá? Não só aqui no Brasil, como lá fora também. Então, o que acaba acontecendo, tá? Na minha opinião, a nuvem, ela reduz custos, sim, ela reduz custos. Na ponta do lápis, ela reduz custos, tá? Mas eu acho que a grande sacada da nuvem é a inovação. É a agilidade com que você tem uma ideia, você testa e você põe em prática e você tira se ela não der certo. É quase um conceito de liberdade, né? É porque antes o cara, para ter qualquer ideia, precisa comprar máquina. Exato, eu te desprendo um pouquinho dessa necessidade. Quantos servidores você vai ter que comprar e aí você vai testar alguma coisa? Você vai comprar para testar, né? E aí é espaço físico, é energia. É energia, gente cuidando lá o dia inteiro. Cuidando que a máquina não pare de funcionar. Até backup até segurança. É backup até estrutura de segurança. Cofre, Tem aqui tem um ponto super legal, porque mostra também... Tem um mérito aqui dos grandes bancos de resiliência. Porque imagina, você estava ali, uma instituição grande, pesada, né, em vários sentidos, começa a se deparar com as fintechs ali surgindo, que num determinado momento poderia parecer uma ameaça, mas por outro lado também acelerou muita mudança, mas a própria cloud ajudou esse banco a se adaptar a esse contexto, né? É muito interessante isso. Eu vejo assim, essa parte da inovação, né? Para dar esse estalo nos bancos, tá? Que eles também, os bancos incumbentes, os bancos tradicionais, que eles teriam que ser rápidos também, sim, tá? Porque dentro dos bancos, eu já trabalhei nos bancos, né? Hoje eu trabalho numa consultoria, mas já trabalhei do lado de lá. E durante esse período de consultoria, eu conheci muita gente, tecnicamente, em termos de negócio, muita gente boa, tá? Só que essa estrutura que foi criada, esse legado que a gente fala, né? Que foi criado ao longo dos anos, não permite aquela rapidez, aquela inovação, tá? E eu acho que você tinha falado das perguntas, quais foram os pontos principais, né? Eu acho que os pontos principais, o plano econômico, depois a internet e complementando a nuvem, né? Então, eu acho que isso consolida, né, esses marcos de inovação, de agilidade que a gente teve no sistema financeiro. Eu nunca esqueço, meu pai trabalhou em banco e eu nunca esqueço que existia esse mito, não era um mito, na verdade era real mesmo, assim, eu trabalhei por tanto tempo no Banco Itaú, então eu não vou ser contratado por nenhum outro banco porque eu tô muito vinculado àquela cultura, o que hoje é totalmente diferente. Não é nem a cultura, né? Aos processos, né? Aos sistemas. Os processos eram a inteligência competitiva desses bancos, né? Que eram coisas proprietárias, que eles construíam lá em COBOL, em Adabas, aquelas coisas. Paciente, você lembrou do negócio que, assim, raras vezes, né? Eu trabalhei no Itaú por muito tempo, Unibanco, Itaú, e eu não lembro, naquele momento, nossa, fulano veio do Bradesco trabalhar no Itaú, ou, nossa, o cara saiu do Itaú para trabalhar no Bradesco. Eu não via isso. Tinha realmente esse enraizamento porque era parte
não sei se da cultura do mercado, mas tinha isso daí, era bem... Depois começou a abrir um pouco e hoje não tem essa... Hoje é interessante. E hoje é uma troca, é um trânsito tanto de expertise, tecnologia. Eles troca-se muito. A Febraban promove trocas de experiência, grupos de trabalho, né? Então, também. Cara, muito bons os contextos aqui, né? Históricos, sociais, econômicos. E, Cossini, falando de inteligência artificial, e aí já numa perspectiva a médio e longo prazo. Que momento é esse que a gente está vivendo, né? O ano passado a gente falava muito da inteligência artificial generativa, esse ano a gente aterrissou um pouquinho mais, já falando de agentes e tal. Que momento é esse? Assim, o que você já viu de mudança e vai ver a partir de agora? Eu ia te responder na hora, que momento é esse? Eu ia responder assim, é um momento muito louco. Porque... Super concordo. Não, também. mas assim, a IA, eu vou falar IA, tá? Inteligência artificial. Ela está causando um impacto muito grande, né? Eu tenho um filho de 16 e eu falo para ele da inteligência artificial e ele talvez use inteligência artificial e não está sabendo, tá? Então, assim, às vezes, ou até as novas gerações, tá, elas não têm ainda uma dimensão do que isso vai acontecer, talvez, na vida delas, porque elas não viveram o que a gente viveu, né? Então, é um negócio, por isso que eu falo, é muito louco, porque a gente, como a gente falou no começo, a gente fazia coisa em papel, tá? E não faz tempo, mas não faz muito tempo se você pegar um... E agora você quase não tem dinheiro físico, eu não uso dinheiro físico, e você vai estar entrando numa era que você vai ter alguém te ajudando, seja do lado pessoal, do lado profissional, uma inteligência artificial te ajudando naquilo que você está fazendo, tá? Então, assim, agora trazendo para a tua pergunta, que momento é esse? Eu acho que a gente está num momento de descobertas, né? Assim como teve na nuvem, de adaptação, tá? Da confiança, eu acho, até quando eu posso confiar nessa inteligência artificial. Quando eu vou deixar ela aí, até quando eu seguro, o que eu tenho que intervir, né? Acho que a gente está tateando bastante isso. Tem uns mais malucos que vai experimentar Isso. Que guardadas as proporções, a analogia com o cloud, ela guardadas as proporções, sim, ó. Sim. Mas é a mesma, assim, eu experimento, eu observo, eu não vou sair usando GenAI diretamente com o consumidor, faz muito sentido, né? É a mesma coisa que se você me perguntar assim, onde é que fica tal lugar? E eu te respondo, tá? Eu posso estar te respondendo errado, porque eu pensei que era em algum lugar, te dou a resposta, mas você confiou em mim, e você vai para um lugar errado, tá? E eu acho que hoje a nossa preocupação, tá? CT, AWS, quando a gente vai para um cliente e começa a falar de IA generativa, primeira coisa, os dados. Como estão os seus dados? Porque a partir dos dados que a IA generativa vai trabalhar. Então, eu acho que é o momento de descoberta, é o momento de experimentação também, como o Duran falou. Tá? Tem alguém que vai experimentar mais rápido, outros que vão experimentar um pouco mais devagar, né? Mas eu acho que não tem mais saída, né? É como você falar... Putz, eu não tinha um smartphone até 2007, 2008. Putz, hoje eu não vivo sem um smartphone. Ele faz parte da minha vida. Eu preciso dele, né? E eu acho que aí a generativa vem nessa linha. Para o empresarial, para aumentar a produtividade, para melhorar o relacionamento com o cliente, para você ser uma empresa... mais contextualizada também no país. Então, quando a gente fala de viés, né, de você, dentro da inteligência artificial dos dados, você não ter um viés, você se preocupar com isso também. A própria parte da sustentabilidade, a gente sabe que consome bastante, né? A inteligência artificial consome bastante recursos e a gente tem que também trabalhar isso. Então, acho que esse momento hoje, não sei, Duran, o que você acha? E eu acho que ele tem aberto oportunidades, porque a gente falou dos sistemas legados lá de trás. Para eu mexer naquilo, para trazer uma inovação e fazer uma alteração, é um processo muito complexo.
Então, a CT AWS, por exemplo, tem trabalhado muito com esses grandes bancos em como é que eu modernizo aquele sistema que está lá no mainframezão, trago ele para a nuvem, com uma arquitetura mais moderna, mais ágil, que vai me permitir novas experimentações. Como é que eu pego aqueles dados que estão desorganizados em planilhas dentro do departamento de sistemas, também trago para alimentar a minha inteligência artificial e começar a fazer. Lula, essa tua reflexão, e aí, baseada no gancho aqui dos dados, ela é o ponto de partida, porque eu fico imaginando, ok, né, todos estamos testando, mas se eu não, na aplicação de GenAI, se eu não olho para os dados aqui, eu não vou só perder dinheiro, né, eu vou perder eficiência, porque eu estou trazendo tecnologia sem ter a base ali organizada. Eu vou perder dinheiro, eu vou trazer uma ansiedade para a estrutura, que eu vou envolver pessoas, e aí não vai sair como deveria. E vou gerar risco. Ou seja, é mais ou menos assim, o exercício é dar alguns passos atrás e entender a base, né, antes de... Você tem que ter alguns pré-requisitos. Você tem que ter os teus dados, que a IA consuma aqueles dados que você tem ali. Você tem que ter agilidade para que o seu sistema de conta corrente, eu quero criar, sei lá, um extrato conversacional. Só que eu tive extrato lá do COBOL hoje. No Open Finance a gente viveu esse desafio. O tempo de resposta de 1 milissegundo, você trazer o saldo na conta, que era um sistema COBOL feito em 1965. Né? Como é que eu faço ele responder nesse tempo e chegar lá no outro banco? Né? Então, existe esse processo de modernização, de refatoração todo aquele arcabouço que nos trouxe até aqui, para aí sim eu aproveitar tudo que a IA tem prometido. E também nesse processo é interessante falar isso, tá? Que até pouco tempo, né, nós fazíamos essa modernização com algumas ferramentas que nos auxiliavam numa tomada de decisão, numa modernização, tá? Mas agora com a IA, isso acelerou. E ficou mais barato, porque eram roadmaps gigantescos, eram custos gigantescos, e isso reduziu o tempo, reduziu o esforço. A IA generativa está ajudando eu usar a IA generativa, né? E aí você... Isso. E aí você... Engraçado, essa reflexão foi boa, porque é aquele conceito assim, eu fazia bem, vamos falar, fazia bem, mas eu demorava, tá? E eu tinha um risco. Agora eu tenho uma outra inteligência que me acelera e que me dá uma segurança maior, porque ela tem um conteúdo que eventualmente eu não tenho, um conhecimento que eu não tenho, que pode ser o teu, o do Duran e o meu juntos, e ela auxilia a ter um pouco mais de segurança. Sabe o que é interessante, fechando aqui? Tudo é sobre gestão, né? Ou seja, a tecnologia acelera a tecnologia, mas eu preciso ter gestão. E aí, gestão, quando eu falo gestão aqui, governança, olhar o ecossistema, porque ao mesmo tempo eu preciso... É muita velocidade, como você falou, mas as minhas decisões, elas precisam ser... É interessante, porque essa tecnologia, ela muda tudo. Ela vai da cultura, da estrutura, tudo, praticamente tudo. E até a legislação. Legislação. Vai ter que ser adaptada porque... Ô, Cocini, deixa eu pegar um gancho pra gente terminar um pouquinho assim mais... quase reflexivo. Eu gostei que você mencionou o teu filho, 16 anos, né? 16 anos. E eu achei muito interessante o que você falou. E aí é uma reflexão, porque aqui a gente fala da tecnologia, né? Uhum. A gente tá na cozinha e tal, mas pro consumidor tem que ser igual pro teu filho de 16, ele precisa ser intuitivo. Sim. É claro que vai ter um lado de educação, eu preciso entender, estou lidando com uma máquina, né? O próprio uso, o consumo de energia, mas pro teu filho é intuitivo, né? Isso. Pra mim, não importa se é um agente, se foi um chatbot, não importa. Tem que ser intuitivo. Faz sentido. Total. Então, quando a gente fala, tá, de Drex, né, só fazendo um paralelo, a gente fala de Drex, como é que isso vai cair na população, né? Quando a gente fala de IA generativa, de IA, de inteligência artificial, é aquilo que eu falei também, tem que ser um negócio que as pessoas não percebam, tá? Que o meu filho, assim, ele deve estar usando nos seus aplicativos alguma coisa de inteligência artificial que ele não sabe, tá? Que ele está usando. Então tem que ser isso, tem, né? Que ser
transparente, né? No sentido do relacionamento, assim, tem que ser fluido, né? Mas, voltando, tem que ter aquela segurança, né? Sim, Tem que... até porque... Fazendo um outro paralelo, você falou do Drex. Acho que o ChatGPT, ele é o Pix da inteligência artificial. O Pix, todo mundo sabe usar o Pix. O Pix, você pega o dinheiro, você manda na hora, pelo número de telefone, pelo CPF, a população pegou e aderiu ao Pix. O ChatGPT foi o Pix da inteligência artificial, que é o que trouxe a inteligência artificial para a cara das pessoas, para a casa das pessoas, para a tela das pessoas. Né? Materializou uma tecnologia... uma coisa que estava ali já escondida. Eu tô lembrando muito, minha mãe tem 75 anos, e para minha mãe nenhum conceito de internet faz sentido, mas ela quer saber como que ela vai fazer um Pix, talvez, por voz, que é a ferramenta que ela mais usa. Então não importa, é claro, acho que tem a educação das interações, mas enfim, é uma questão de experiência. Duran, Cossini, eu adorei o papo, voou, né? Gostou da sua estreia? Eu adorei, tá? Vou ficar aqui olhando os próximos também. Foi muito legal e eu agradeço a oportunidade de falar um pouco, trazer um pouco aí da experiência, que até recordei algumas coisas lá de trás. Cabelos brancos e as barbas brancas. Não, eu não tenho cabelo branco, eu não tenho esse problema. O Duran, gostei do Cossini porque ele não dá respostas óbvias, né? Você viu que ele pensa, ele vai ali... A gente às vezes senta para falar, estamos falando de Open Finance. A gente fica viajando, a gente teve 1000 ideias já de Open Finance, então... Muito bom. É muito bom mesmo. Obrigado, querido, por possibilitar mais esse papo de qualidade. Obrigado por estar aqui com a gente, viu? Valeu. Pessoal, mais um episódio aqui diretamente do Febrabantech. A gente viajou um pouco pela história aqui do sistema financeiro do Brasil, muitos aprendizados. E, de novo, né, falar de futuro, falar de GenAI é olhar para o passado também e entender o que temos de legado e de aprendizado até aqui. Continuamos essa jornada de conteúdo. Até o próximo episódio. Obrigado.